Madrid se prepara para enfrentar o Espanhol. Que nervosismo. Jogo emocionante. Quique Récio, boa noite. Como acha que os meninos vão se sair? Muito boa noite a todos. Bem, vai ser fascinante ver este Real Madrid. Como está sendo longo esse final de temporada para todos nós, madridistas, de verdade, e o pessoal está muito desconectado. Ou seja, eu acho que agora as pessoas assistem ao Real Madrid, aos jogos e tal, e acompanham o Real Madrid porque são madridistas. E, obviamente, ganhe ou perca, sempre vamos estar lá. Mas as pessoas perderam muita empolgação. Agora, as pessoas estão desanimadas ou desligadas em relação ao Real Madrid. Sim, sim. É que já são 2 anos? Olha, tirando essa brincadeira de que emoção e tal. Bom, todos nós vamos estar no domingo às 9 da noite assistindo ao jogo do Madrid, porque já é um comportamento automático que temos desde pequenos, mas enfim, com pouquíssimo interesse. Depois, com o clássico, o interesse aumentará. O que você quer que eu diga? O clássico me assusta, tenho medo de passar vergonha. Então lá vai minha pergunta. O que você acha que vai acontecer com certos jogadores, cara? Porque tem Copa do Mundo, é ano de Copa. Não é um ano qualquer. Não é como o ano passado que não tinha nada. Sim, teve o Mundial de Clubes, mas você entende. Com a Copa do Mundo pela frente, como você acha que certos jogadores vão se comportar, cara? E depois vamos para o assunto de, um pouco já na expectativa, novos treinadores ou possíveis nomes para o Real Madrid, dos nomes que estão sendo comentados e como eles lidariam, como se comportariam com certos jogadores que envenenaram um pouco, e vamos falar claramente o vestiário nesses 2 últimos anos. Sim, sim. Acho que na primeira parte já estamos tendo muitos episódios, né? Jogadores que sentem desconfortos, pequenas fisgadas. Já temos boletins médicos contextualizando situações diferentes. Temos o caso mais infeliz, que é o do Militão. A gente nem imagina o quanto isso atrapalha em todos os aspectos do planejamento, o caso do Militão. Mas já sabíamos o contexto. Sim. E o Militão, um dos mais profissionais? Sim, acho que ele trabalhou muito, mas o contexto é complicado. E depois, os pequenos incômodos musculares recorrentes que podem surgir no final da temporada, depois de muitos jogos, ninguém vai forçar. Então, já é uma temporada nesse trecho final, onde os jogadores vão se poupar, vão se poupar. Agora, pensando no clássico, que é um jogo extremamente especial, o Barcelona vai entrar para humilhar Totalmente. o Real Madrid, e nesse contexto atual do Real Madrid, entre as baixas, o que tem, o que não tem e os jogadores que vão pensar na Copa do Mundo, agora mesmo eu fico com medo do clássico. A mí me asusta. Veja só, para mim, só para começar pelo Espanhol, o Espanhol chega assim, está sem vencer desde dezembro, mas está jogando a vida. Contra o Madrid. Empatou com o Levante em 0-0 e o Espanhol está jogando a vida. Absolutamente. 6 meses sem vencer, hein? Ou seja, sem ganhar nenhuma partida nesse tempo. Você vai ver, chegaremos lá e eles vão aprontar para cima da gente. A última visita ao campo do Espanhol foi naquele dia famoso do cara que deu a entrada no MP. Romero depois fez o gol da vitória. Mas enfim, é só isso, só isso. E se quiser, agora a gente entra em alguns casos específicos. E isso me faz pensar que talvez no clássico não tenha vexame, porque não teve vexame no Allianz Arena. Aliás, o Madrid fez um jogo de 45 minutos, mas nós erramos muitas e depois eles acabaram marcando. É que naquele dia era porque podíamos nos classificar para uma semifinal de Champions. E esse pessoal escolhe os jogos, está claro que eles escolhem, e talvez escolham esse também, escolhem mais um pouco por vergonha na cara e porque talvez seja um bom jogo. Eles não precisam de muitos trampolins para a Copa do Mundo, porque Mbappé sabe que estará lá. Ou seja, há jogadores garantidos em suas seleções, Bellingham também, mas talvez não saiba se será titular. Alexander-Arnold, como não foi convocado na última lista da seleção inglesa, com 35 jogadores, eu acho que está fora da seleção do Tuchel, talvez. Também tem esse algo a mais de conquistar a vaga, e é só isso, né? O fato do cenário, a vitrine e conquistar a vaga. Para os que ainda têm a vaga em dúvida na seleção. Mas claro, o que vimos, por exemplo, contra o Bayern, concordo muito que o Madrid escolhe os jogos. Na verdade, esse foi um dos fatores que fez com que o Real Madrid se desconectasse e tenha se desconectado na La Liga, mesmo sem aproveitar lideranças parciais, tanto com Xabi Alonso quanto com Arbeloa. A questão é que havia um incentivo motivacional no nível esportivo.
eliminar o Bayern e chegar às semifinais novamente. Ou seja, o time, apesar das limitações e críticas, chegou perto, pois uma não expulsão poderia mudar tudo. Não afirmamos que passaria, já que poderia ter prorrogação ou pênaltis. Não sei, teria que ver, mas o Madrid estava nisso, estava lá, sendo para mim um time pior que o Bayern, como grupo, como estrutura, pior, mas estava lá. Então, a questão é que não há um incentivo motivacional nesse aspecto, porque o campeonato já está perdido. E o Barcelona? Eu sempre vejo esse instinto de fazer estrago, que sempre sentimos falta disso no Madrid nos últimos tempos. Não, quase sempre. Então, nesse aspecto, me parece um jogo muito complicado. Isso do espanhol, igual, cada um no seu contexto. E acho que os garotos perderam muita motivação. Acho que Arbeloa também poderia dar. É verdade, o Castilla tem mais em jogo agora, então, claro, essa coisa de dar liberdade para os garotos, se não, porque diria Arbeloa. Claro, eu agora não estou no Castilla, talvez criando um conflito para o meu ex-time. Lidar com esse touro agora é complicado para todos. Entendo que ele é realmente difícil. Agora, minha decepção com os jogadores é máxima, é tremenda. Veja só, eu estou convencido, isso acontece com as meninas. Não vou comparar agora a distância que existe entre o Barcelona e o Madrid feminino com o Barcelona e o Madrid masculino. Entre Barcelona e Madrid masculino não deveria haver tanta diferença, mas há fatores recentes e eles também mantiveram o mesmo técnico. Um cara com as ideias claras, que desde o primeiro dia se entendeu o trabalho dele e foi respeitado. Ele está no cargo, mas é que a mensagem quando as meninas do Barça jogam contra as meninas do Madrid é: humilhem, sabemos, vocês já abrem uma vantagem absurda, sabemos que elas são muito melhores, mas além disso, humilhem elas, e em cada partida. Você tem alguma dúvida de que Laporta, que ainda não é presidente, vai voltar a ser neste verão? A mensagem para o elenco do Barça vai ser: humilhem esse pessoal. É que eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, nenhuma, porque além disso, eu acho que isso já é algo intrínseco no Barcelona, né? Quer dizer, o Barcelona tem esse ponto a mais de ter que se provar diante do Madrid o tempo todo. Nós temos esse ponto de viver em outro tipo de contexto. A Champions, as Copas da Europa, nossa grandeza é percebida e vivida pelas conquistas, na forma de Copas da Europa, Champions. Grandes momentos em Barcelona, além de um pagamento inédito a um vice-presidente de arbitragem, são fatos históricos. Mas além disso, para eles é muito importante ficar contando as goleadas sobre o Real Madrid. O tal, o 62, o não sei o quê. Isso faz parte do status de título para eles, e para o Madrid, golear o Barça não faz parte do status de título. Também, exatamente, tudo isso é uma semente. Também, inclusive poderíamos ir para outros tipos de contextos que não vêm ao caso, social, político, de vitimismo. Há muitas coisas dentro da essência culé blaugrana. Sempre alimentam esse revanchismo para querer mais, para esse sangue que no Madrid não se percebe daqui. Eu penso da mesma forma. Não tiveram tríplice coroa este ano, vão ganhar a Liga, ganharam a Supercopa, mas não a Copa do Rei nem a Champions. Mas te garanto que a tríplice coroa deles é dar uma surra no Madrid. Mas eles vão sair com isso? Então, sinceramente, isso me dá muito medo. E mesmo que alguém possa estar escrevendo agora dizendo como eu sou negativo, nós estamos falando da realidade. Tendência agora mesmo... Claro, é que eles vão querer dar uma sacudida na gente. E eu não confio em certos jogadores do Real Madrid, porque nem quando estávamos disputando coisas importantes, eles deram 100%. Imagina agora... Claro, é que, repito, algum dia vamos relembrar como foi esta liga. O Real Madrid conseguiu, depois do Clássico, uma vantagem muito boa no inverno, que deveria ter sido muito importante. Não digo manter os 5, 6 ou 7 pontos, mas sim ter segurado melhor essa vantagem. E depois até mesmo com Arbeloa. Assumimos a liderança em uma rodada e perdemos na seguinte. Exatamente. As 2 ou 3 oportunidades que tivemos, por vários motivos, prefiro nem detalhar para não me irritar. Não soubemos administrar. Depois, sim, claro, tanto no seu canal quanto no meu, denunciamos isso. Contextos como aquele dia, que não marcaram esse pênalti, marcaram, correto? Seguimos o roteiro porque isso gerou muito. Vai ter gente escrevendo, dizendo pra gente não. E os roubos? Somos os primeiros a falar sobre isso. Denunciamos isso em cada canal. Claro, mas também temos que falar do outro lado.
E olha, as decisões da arbitragem são absurdas. Quer dizer, para não ir muito longe, essas últimas no jogo contra o Betis, no jogo contra o Girona, quer dizer, um cara, sabe? Mas os cartões vermelhos estão aí, Marco. Acho que ao vê-los, marca o fim com o pênalti de papel do Evito Guedes. Claro, acho que ali foi fundamental. E não foi um bom jogo do Madrid, mas é um pênalti, né? Tem o último minuto que te dá uma vitória daquele jeito, mas você teve isso outro dia. O gol de Bellerín, após a falta de Antony, que é marcada em 9,798% das faltas de um atacante. Um defensor que segura ele por favor. E mesmo assim, cara, tal. Então, o que acontece é que sou daqueles que pensa que mesmo sem ter tido essas decisões da arbitragem contra e tendo vencido esses jogos, estou convencido de que o campeonato eles acabam ganhando por causa daquele jogo que resta no Camp Nou e porque não somos confiáveis como equipe. Miguel Serrano, não somos fortes, nem no nosso melhor momento da temporada fomos, pois acabamos perdendo. Cometemos erros absurdos, falhas absurdas no ataque, na defesa, então ainda falta muito para sermos um time sólido, competitivo, como equipe. É que o Madrid tem um bom elenco, com muitas carências, mas é um bom elenco, com boa qualidade, mas menos em relação a outros anos. Mais lesões, inclusive. E carente de sistema, ou seja, de energia coletiva, claro, e de capacidade coletiva. E quem tem que dar isso é um treinador que venha. Tentou, Xabi Alonso não deram importância, o Arbeloa entrou mais tarde, o homem não teve tempo de assumir o comando. Com o time, Arbeloa vai ter uma grande carreira como treinador, como eu sabia. Eu acho que com certeza, e talvez ele volte ao Real Madrid no futuro, mas agora precisa ganhar experiência fora, que é o que o clube busca. E já comentamos isso no seu canal, e é para isso que vamos, porque no seu canal falamos sobre a figura do Klopp e sobre Mourinho, e que primeiro, está Klopp nessa carência do Real Madrid e do próprio Florentino, talvez ele pense no Mourinho, mas estão levando um pouco para o Klopp, né? Mas enfim, vai ficar entre os dois, vai ser entre eles. Salvo alguma surpresa, tipo um desses nomes inesperados que apareça por aí e tal. Exatamente, é esse o ponto. Você levantou bem a questão de motivar os jogadores para acreditarem no projeto coletivo. Se entra um ou outro, já falamos sobre eles no seu canal, mas quero focar aqui mais em como eles se dariam com certos jogadores, porque, claro, insisto, acreditamos que o Klopp está na frente. Aliás, eu e você preferimos o Klopp. No fim, o Mourinho não nos incomodaria, pois queremos um técnico que chegue botando ordem. E eu? E eu também. Mas imagina que chegamos com o que aconteceu com o Prestiani, como o Subnícios lidaria com isso, como certos jogadores lidariam, que dizem, poxa, agora vem esse cara aqui encher o saco. Olha, a princípio, pelo menos o Mourinho, eu vou me basear no Mourinho de 2010, porque foi o que eu conheci. É verdade que se passaram 16 anos, mas continua sendo a mesma pessoa. Ele não tem 80 anos, o tempo só passou. Sim, mas enfim, eu quero pensar que ele mantém seu caráter, sua força, tá bom? Pelo menos eu quero pensar assim. E quando chega o Mourinho? Bom, ele chega com uma agenda, com um plano, com uma ideia de contratações que precisavam ser feitas. Jogadores como Carvalho e outros reforços se encaixaram bem no time. Di Maria ou Sil? O que ele dirá? E sobre as contratações, parei porque já falei do Madrid e depois continuei. Cristiano, Kaká, você sabe, Alonso e tudo aquilo, né? Mas enfim, o Mourinho que conhecemos naquela primeira fase... Ele não se opôs à saída de Raul e Guti, pensando na necessária limpeza no vestiário, que estava contaminado pela presença de um homem tão lendário, importante em todos os sentidos e que absorvia tanto como era o Raul. E um jogador complicado como era o Guti, que foi para o Besiktas. E então houve uma espécie de limpeza, de abrir as janelas. Nisso, até mesmo mais algum jogador acabaram saindo. Mas bem, sobre tudo isso... Salgado não. Agora mesmo não me lembro, mas acima de tudo o que eu lembro são jogadores muito emblemáticos, como Guti, Raul, que eram pessoas que tinham muito poder e força no vestiário. Mourinho teve desavenças com muitos jogadores importantes. Ele não hesitava na hora de apontar, esse Mourinho que apontava em público. Para o bem ou para o mal? Teríamos que ver se agora ele seria capaz de fazer isso. Mas ele fazia isso com um tipo de motivação. De um jeito ou de outro, ele fazia para buscar algo. Ou seja, era Mourinho, ganhava partidas ou competia em campo, mas também nas coletivas de imprensa ele mandava mensagens. Pressão, como vimos com Benzema, Pepe, Casillas ou Sil. Ou seja,
Vimos isso em muitas situações. Então esse Mourinho me agradaria e me motivaria. Porque eu acho que precisamos de um cara que diga: desculpa, desculpa, Mbappé, desculpa. Isso não se faz. Olha, vou pegar um exemplo. Para mim, foi um dos melhores PSG em certos momentos. Tuchel chamou Mbappé e falou algumas verdades para ele. É futebol, são profissionais, eles conversam. Pode dar certo ou não, mas é preciso falar diretamente. O Madrid está nessa, menos puxação de saco como o Arbeloa, que no final nem puxação de saco nem nada, porque acabou como acabou. Mas esse caminho não funciona. Nesse vestiário tem que buscar rock and roll. De verdade, Xabi Alonso, que não conseguiu por algum motivo. Precisamos de alguém com currículo forte, que possa dizer: eu ganhei isso, isso e tal. Que o presidente me apoie, mas para isso ele precisa estar muito convencido da minha chegada. Florentino talvez não estivesse. Xabi Alonso apoiou sim, mas talvez foram outros que mais movimentaram essa opção. Então, Mourinho nesse sentido, na dúvida, eu quero que seja o Mourinho de 2010. 2010, sim. 2010. Aliás, eu vi que Michel Salgado saiu em 2009, saiu quando todos aqueles chegaram, porque todos aqueles grandes reforços de Kaká, Cristiano, Xabi, Alonso... Pellegrini, aquele primeiro ano dele... Que foi quando o Pellegrini esteve, isso mesmo. Vou te contar uma coisa, tudo se encaixa, pois o Pellegrini foi escolhido pelo Valdano. Xabi Alonso foi escolhido um pouco mais talvez não por outro círculo da diretoria. E quando o Mou chega, ele é muito personalista. A decisão é muito do Florentino. Sim. Eu estava naquela coletiva de imprensa quando saíram Valdano e Mourinho, no final de maio de 2010, e ali eu já percebi. Eu disse, esses caras não vão se dar bem. É que são, não sei, nunca, água. E óleo? Totalmente. Esse relacionamento não ia bem. Na verdade, tem sim. Outro dia, Valdano analisou os novos e possíveis treinadores do Madrid, comentando sobre cada um. E tal, e quando chega no Mourinho, ele diz, cara, que em cada um deles ele se detém um pouco. Valdano, né? Não, porque Club, Deschamps, não sei quem, e Pochettino. Claro, e chega o Mourinho e diz, bom, Mourinho já é passado, e segue para o outro cara, falou para ele, é água passada. Mas se tem uma questão, quero dizer, existe uma possibilidade, mas enfim, o fato é que você já falou. Tem uma entrevista com Di Maria que quando perguntam para ele sobre o Mourinho, ele diz, um fenômeno, um fenômeno. Tenho ótimas lembranças dele, não sei o quê, e diz, bom, uma vez ouvimos vozes no vestiário e ele estava dando uma bronca no Cristiano espetacular e dizia de manhã para o Cristiano. Diziam sim, eu acho que isso era comentado sobre o Cristiano. Bom, é que é disso que precisamos. Miguel, mas tem que permitir isso. Porque se o Mourinho fala certas coisas e depois o jogador da vez vai até o presidente, reclama e chora, aí o presidente fica do lado dos jogadores. O central dice, tchau. Mas veja só, e agora vamos falar de jogadores específicos. Eu acho que a desvantagem um pouco que ele teria, Mourinho, embora se acredite nele e se aposte nele, é justamente porque ele vai levantar a voz, vai cobrar. Para alguns jogadores ele não terá problemas, mas não vale para todos. Talvez o Madrid veja, e por isso eu acho que está na frente, o clube vê que o clube é algo parecido, ou seja, ele tem esse perfil meio de líder que traz um pouco de limpeza ou de colocar os pingos nos is, mas o incêndio midiático não vai ser tão grande quanto com Mourinho, e talvez eles pensem, não nos convém muito, incêndio, tem a ver. Klopp tem um pouco mais de postura, tem um pouco mais desse manejo midiático de outra forma, mas Klopp também é capaz de te expor de outro jeito. Claro, vamos ver, mas como ele agiria? Assim como com Klopp, estamos entendidos que tanto um quanto o outro, se forem entrar no vestiário do Real Madrid, vão ver, olha, Mbappé, veja, posições de 9, encha a área, não receba no meio campo de forma irrelevante, busque muito mais o desmarque do que você vem buscando, não fique grudado no Vinícius. Olha, Vinícius, não reclame, cada jogada, faça o seu, não sei o quê, ou seja, cada um com a sua coisa, ao Vinícius. Alguém vai dizer que você fala muito dos erros do Mbappé e do Vinino, que são os mais famosos, mas há outros jogadores que também erram bastante. Vinícius, essas bolas que você recebe de costas, não segure tanto, jogue com 1, 2 toques, faça o seu.
Depois são os últimos metros. Fique colado na linha lateral pela esquerda. Últimos metros. Parte para cima, parte para cima, parte para cima, parte para cima. Mas as bolas que você receber de costas, não complique tanto. Toque de primeira, sempre de primeira. E vou buscar o desmarque. Se esses jogadores não fazem o que o treinador, o clube e o MOL mandam, eu não consigo entender que não façam isso. Então, tudo bem, banco para eles, parceiro. Mourinho, este sim conseguiria deixar o Vinícius no banco? E eu acho que também... Eu acho que também. Mas é que no caso do Mourinho, eu já vi o Mourinho colocar lendas absolutas no banco, como Pepe, como Casillas, e eu prefiro o Varane ou prefiro o Diego Lopes. Mas clube, eu não sei se seria esse. Quer dizer, em parte sim, mas não de forma tão visceral. Sabe? Ele faz isso de forma mais discreta, mas com Salah fez também, não fez? Agora, como ele reagiria? Sobre como esses jogadores reagiriam? Foi com Xavi Alonso. Vinícius fez o que quis, viu que o clube não o repreendia. E mal, claro, nesse caso, o que fariam, cara? Porque, veja, acho que Vinícius aceitaria, mas e o Mbappé? É que Mbappé, eu acho que joga em outra liga e vou explicar. Para mim, Vinícius e Bellingham têm, digamos, ou seja, Vinícius e Bellingham, para mim, são jogadores que Mourinho poderia colocar no banco. No sentido de jogadores de estado, mas o estado é o Mbappé, ou seja, Mbappé não é um jogador qualquer. No sentido florentino, quando contrata o Mbappé, do meu ponto de vista, posso estar errado. Não contrata um jogador exclusivamente de futebol de verdade. Ou seja, contrata um jogador que tem um marketing muito além do Vinícius e do Bellingham. Eu comparo com o Vinícius e o Bellingham, que são os outros mais midiáticos do Real Madrid, mais do que o Valverde. Ou quem mais a gente poderia pensar então? Mbappé não joga nesse tipo de... Ou seja, o Madrid, no momento em que o Florentino contrata o Mbappé, o Madrid está configurado para o Mbappé. Ou seja, quando você contrata um jogador como o Mbappé, Cristiano, é outro nível e tal. Joder. Desgraçado. É que quando você falou, meu filho passa o dia todo rindo dos memes, esses do Mbappé... Claro, do Mbappé, são brutais. Mas olha, eu não levo... Quer dizer, eu não quero levar isso num sentido pejorativo, mas é que no momento em que você contrata o Mbappé, claro, contrata ainda, claro. Olha, Álvaro, me conta, quer dizer o que você quer fazer, mas é assim mesmo, cara. É assim, é que Mbappé está em outra vibe completamente. Então eu acho que com o Mbappé se movem outros tipos de elementos. Mas eu não vejo a ligação Vinícius-Mourinho, de verdade. Não vejo mesmo, porque acho que é um... Olha, tem exemplos. Olha, Mourinho tinha uma relação muito boa com Mário Balotelli. Mas, claro, Mário Balotelli era um jogador que era meio doido, totalmente fora da casinha. Vamos lá, não acho que o Vinícius seja assim, mas ele tem um ego enorme. E Mourinho já deixou jogadores extremamente lendários no banco e já deu puxão de orelha em todo mundo. E algum jogador melhor do que ele? Então eu acho que com o Bellingham, ele faria o mesmo se o Bellingham começasse a ser esse jogador irrelevante que não faz diferença nenhuma e tal, do mesmo jeito. Com o Mbappé, acho que não é igual. É que... Acho que... Vou te dizer uma coisa, lembre-se do que foi para canais como os nossos e para você, para mim. Desde que Xavi foi demitido, janeiro e fevereiro foram dos piores meses no canal, perdi inscritos e fui xingado. Bom, uma coisa, foi quase uma guerra civil que tivemos, cara. Mas os meses passaram e todos aqueles que criticavam, que falavam mal e tal, tiveram que engolir as palavras, porque, claro, aqui nada mudou, né? Pintus, você vai perceber que a preparação física não muda. Em janeiro, verá como um arqueólogo. As pessoas às vezes não querem que a gente diga certas coisas que quebrem. Poxa, esse estado natural, a ilusão de alguém, é como se fosse um balde de água fria. Sí, un poco el cortarrollos. un Aquí poco el el youtuber de cortarrollos. los... Hater, azedo, né? Claro, para isso eu faço, não é? Claro, já me disseram, já aconteceu comigo, é? Poxa, para isso eu assisto um canal do Barça. Eu digo não, cara. O que acontece é que eu não posso apoiar certos discursos e não acredito neles objetivamente. É muito difícil para mim. Então, às vezes, a gente fala coisas que podem não estar certas, mas a gente transmite o que pensa em cada situação. O que quero dizer é que em janeiro, ainda na temporada, muitos torcedores do Real Madrid diziam: vamos apoiar esses torcedores do Real Madrid.
Tenho certeza de que a maioria dos que diziam isso já está de saco cheio e que agora mesmo a maioria, não sei quantificar em porcentagem, você que diga, uns 85% estão torcendo para que entre um desses caras e fale umas verdades para o Mbappé. Agora sim, agora sim, agora sim. Ou seja, um ou outro, se forem entrar para fazer isso, 85% da torcida do Madrid apoia isso. Agora mesmo eu percebo com Mourinho, nem tanto, mas com Klopp eu noto muito apoio da mídia, redes sociais. Ou seja, nós que consumimos conteúdo ou tocamos canais. Eu realmente percebo que as pessoas estão muito ligadas na ideia de que, ainda por cima, você soma o Cruz, que isso já conversamos no canal, e aí se gera uma espécie de, uma aura, uma história ali muito convincente. Friamente não estamos lá, mas você vê numa foto e fica muito bom. Acho que isso nos coloca de acordo. Une todo tipo de madridismo. O mais hater ou mais crítico, eu gosto de dizer hater. O que é mais oficialista, que também não gosto de dizer, mas são as etiquetas. Na vida, a gente tem que colocar etiquetas em tudo, porque as pessoas às vezes precisam colocar etiquetas para deixar tudo mais simples. Mas sim, Klopp é agora mesmo o cara que reúne todo mundo em torno da ideia do que se espera de um treinador. Jürgen Klopp. Vamos ver o que ele diz. Já falamos disso no seu canal. Sigam Kike Récio no Madridismo ao Dia e este canal se ainda não se inscreveram. Deixem o like neste vídeo e é isso. Obrigado, Kike. Nos vemos no próximo, cara. Um grande abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.